Olá, tudo bem? Meu nome é Karina Beraldo, eu sou ilustradora e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica de ilustração totalmente analógica, fazer um retrato surrealista com técnicas de aquarela. Espero que vocês gostem. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse tipo de ilustração utilizando métodos totalmente analógicos, sem precisar de programas de edição de computador e depois fotografando para postar nas redes sociais utilizando somente o celular, sem precisar de Photoshop, scanner ou outras ferramentas digitais que ocupem mais espaço ou Photoshop, usando somente o celular e o método de construção do desenho somente analógico. Vamos começar pela lista de materiais. Eu tenho aqui algumas referências impressas para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Então eu tenho um rosto, uma foto de um rosto, algumas flores e alguns insetos que a gente vai colocar como elementos no desenho, na arte. Papéis para rascunho, folhas de sulfite mesmo comum, papel vegetal para a gente passar a limpo o desenho, papel aquarela, pode ser com a textura que você preferir. Aqui ele é um papel um pouco liso, um pouco mais liso. Pedacinhos de papel toalha, de guardanapo ou um paninho para você secar os pincéis. Tinta aquarela, eu por preferência uso a de pastilha, mas é uma preferência pessoal, você pode usar de bisnaga também. Uma tesoura, lapiseiras ou lápis de espessuras e numerações diferentes, pincéis para aquarela, não precisa ser pincéis de cerdas naturais, podem ser pincéis sintéticos. O ideal é que eles sejam pincéis macios. Diferente da tinta acrílica ou da tinta óleo, os pincéis de aquarela não podem ter essas cerdas duras, eles precisam ser macios para carregar bastante água. Os pincéis quadrados servem para a gente espalhar tinta ou fazer grandes áreas de fundo, e os pincéis redondos são os melhores para a gente pintar as áreas de desenho. Lápis de cor para fazer finalizações e detalhes. Eu gosto de usar o lápis de cor para finalizar os meus desenhos. Caneta Fine Line para fazer alguns detalhes mais escuros, cílios, pontos mais escuros no desenho, e 2 recipientes de água. Um deles vai servir para a gente limpar o pincel e o outro vai ter que ter água sempre limpa para a gente ir hidratando a tinta. Vou começar o meu esboço de forma bem solta, porque a intenção não é que fique exatamente igual à referência. A referência, ela é só uma guia para a gente fazer o nosso retrato. Um guia de posição, às vezes, de repente, alguma pose que você quer fazer específica. Não é uma cópia da referência. Eu vou esboçando de forma bem leve e depois eu vou passar esse esboço a limpo. O ideal é que você faça o esboço até você chegar num resultado que você goste do desenho na forma como ele ficou. Eu vou fazer o cabelo um pouco diferente de como está na referência. Eu quero fazer um cabelo mais solto. Agora eu vou passar a limpo o desenho, reforçar um pouco as áreas que eu sei que ficou do jeito que eu gostaria.
Daí vou fazer da mesma forma que eu fiz o esboço do rosto, eu vou fazer um esboço solto dos elementos que eu vou desenhar e mais ou menos já no tamanho que eu quero colocar na minha arte final. Vou misturar as flores e aquela folhagem que tá na minha referência, eu vou colocar mais ou menos atrás. Em cima da flor eu quero colocar a borboleta. E a abelha eu desenhei à parte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou recortar onde eu quero que seja a minha divisão do rosto. Por causa da posição desse rosto, eu acho que o ideal vai ser fazer esse recorte exatamente no meio do rosto, para começar a encaixar esse desenho com os elementos. Vou recortar bem na linha guia que eu fiz. Agora eu vou posicionar em cima dos meus elementos para ver onde que eu quero que saiam essas flores de dentro da cabeça do meu desenho. Eu quero que essa flor maior fique por cima da parte de trás da cabeça, da parte que está para trás. Agora, na hora de desenhar, eu vou fazer esse jogo de sobreposições, na hora de passar limpo. A abelha eu vou colocar no meio do rosto dela, na bochecha. Na hora de passar limpo no papel vegetal, eu vou acrescentando esses elementos. Vou posicionar o papel vegetal. Se você quiser, você pode fixar o papel vegetal na mesa ou na sua prancheta com uma fita, para ficar bem preso na hora de desenhar. E aí começo a passar limpo no papel vegetal esse desenho.
Vou encaixar a segunda parte, a parte que seria atrás, né, a que ficou para trás da cabeça. Vou apagar algumas partes que eu quero que fique para dentro do recorte e começo fazendo o que seria a espessura da fatia. Essa flor eu quero que fique por cima, então eu vou desenhar ela em cima da minha referência, deixar ela em cima da minha referência. Vou desenhar a abelhinha. Agora, existem formas de passar esse desenho a limpo. Eu posso tanto decalcar quanto usar mesa de luz. No meu caso, eu fiz um decalque e agora eu vou passar realmente a limpo, né, em cima do que eu tinha decalcado. Passei todo o meu desenho a lápis no papel de aquarela, fixo ele com fita crepe e agora nós vamos começar a pintar. Eu tô fixando na minha mesa mesmo, porque eu gosto de pintar na horizontal. Hidrato minhas tintas e vou fazer as misturas. Eu gosto de pintar na horizontal porque eu gosto das massas que se formam com a aquarela, as pocinhas feitas com a tinta. É um efeito que para mim faz sentido no meu trabalho. Se você prefere um desenho sem essas manchas, sem essas poças, é ideal você pintar numa superfície um pouco inclinada. E aí você vai retirando essas poças com um pincel limpo e seco. Vou fazendo um pouco de luzes e sombras. O ideal também é que você faça testes com a sua aquarela em pedaços de papel menores para você ir vendo quais cores você quer aplicar, quais tons faz sentido no desenho que você está pintando. Se a aquarela é uma técnica que você não tem muito hábito, faça experimentações em pedaços de papel, fazendo desenhos pequenos até você conseguir chegar nos efeitos que você gosta. Mas não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ter medo da água. Sempre espere secar um dos lados para você começar a pintar o outro, caso você coloque a mão em cima, não borrar o desenho. Também espere secar para fazer novas camadas de luzes de sombras. Também espere secar para fazer novas camadas de sombra no seu desenho.
Agora eu vou fazer as cores das flores. No caso aqui, o que eu faço? Eu coloco água nas bordas e coloco a tinta mais concentrada no meio e vou puxando para a área que está úmida. Assim eu formo esse degradê de vermelho, de tons de vermelho no caso. Essa técnica que eu uso se chama úmido sobre úmido. Daí eu espero secar um pouco e vou puxando para fazer essas sombras de dentro da flor. Agora com o pincel fininho eu vou fazer os detalhes de sobrancelha. Com o pincel um pouco mais seco. Usando a mesma técnica, eu vou pintar os lábios com a tinta bem diluída, para ficar um efeito bem suave. Vou fazer um pouco mais de sombra nos olhos, no nariz e nas áreas que estão mais escuras. Agora eu vou usar essa técnica de úmido sobre úmido para fazer as asas da borboleta. Eu passei água na área que seria da asa, que é da asa da borboleta, e aí eu vou aplicando a tinta em saturações diferentes, para ela criar essas massas e esses efeitos de espalhamento. Fica bem úmido, eu tenho que esperar secar bem para continuar depois. Aqui tô colocando alguns pontos ainda em cima sobre o úmido para formar essas manchas mais escuras que seriam as pintinhas da minha borboleta. Nas folhas eu vou usar a mesma técnica também. Vou passar um pouco de água em algumas partes que eu quero que fique mais claro e vou passar a tinta mais saturada onde eu quero que esse degradê na folha. E o tempo inteiro eu vou usando a água que eu passei primeiro para espalhar a tinta. Onde não tem água em cima do papel, a tinta não vaza, ela não espalha. Essa é a técnica de aquarela que eu mais uso em todos os meus desenhos. A água determina onde vai ficar a minha tinta ou não no desenho. Vou continuar fazendo minhas luzes e sombras, marcando partes mais escuras. O preto eu deixo para usar por último. Na verdade, eu não uso preto puro. Eu sempre uso tons escuros, cinzas escuros, marrons. Agora eu vou começar a marcar algumas partes de destaque com o lápis de cor. No caso, eu estou usando lápis policromos da Faber-Castell. São lápis bem macios e que eu consigo fazer sobreposições de cores. Eu costumo usar eles com a ponta bem fininha.
Você pode usar qualquer lápis que seja mais macio, inclusive o lápis aquarela. Se você usar o lápis aquarela para fazer esses detalhes, o ideal é que você depois não deixe cair água em cima do desenho, porque senão ele vai borrar. E não fique passando a mão em cima de onde você fez essas marcações de destaque, porque o lápis aquarela ele contém ceras que dissolvem com o contato. Eu uso um apontador mecânico porque esse apontador ele gera menos quebra de ponta. Da mesma forma que eu fiz os detalhes do rosto, eu vou fazer nas flores, marcando as dobras e também as profundidades do miolo. Vou fazer as marcações de veios das asas da borboleta e as luzes e sombras dos olhos e os cílios. E também os veios das flores. Faço a marcação da divisão do rosto mais forte para ficar um destaque. E as manchinhas da borboleta. Faço as luzes e sombras do miolo e da abelhinha. Faço algumas marcações de sombras no cabelo, divisões de mechas, mas eu gosto de deixar o cabelo bem leve. Agora com a caneta eu vou fazer os destaques para poder contornar a abelha, para ela dar uma saltada no desenho, e das asinhas, que são meio transparentes. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para tirar a foto, para postar nas redes sociais. Eu coloco elementos do desenho que eu usei para fazer esse desenho em cima da mesa, fotografo.
Geralmente eu uso para editar uns aplicativos bem simples. No caso, eu usei o aplicativo Snapseed para fazer a edição da minha foto. Ela fica na vertical, eu vou girar. Vou cortar em formato quadrado para postar nas redes sociais. Vou ajeitar na perspectiva, porque ela ficou meio um pouco tortinha. Então eu só vou ajeitar esse alinhamento das bordas do papel. E vou acertar um pouquinho da luz e do contraste para ficar mais parecido possível com o meu desenho original. Eu não faço edições de retirada de mancha ou coisas assim. Eu apenas tento deixar o mais próximo possível do meu desenho original. E pronto. Agora é só salvar e compartilhar nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender todas as formas as técnicas que eu utilizei durante o processo. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários do vídeo, que eu terei o maior prazer de responder para vocês. Muito obrigada por terem ficado até aqui e um beijo!